Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quem vos fala é o pastor Acácio Martins. Eu estou aqui nesta hora para louvar ao Senhor, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos ministrando a poderosa palavra do Senhor. Eu queria nesta ocasião estar falando, me referindo a você, a um tema muito importante, a qual é, eu acho que diz respeito a tudo, em todas as circunstâncias da nossa vida que não pode faltar, pois estou falando da oração. A oração, eu quero fazer uso do texto bíblico em Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas a oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, onde ele fala que orem em todo o momento, com toda a oração e súplica. O apóstolo Paulo vai fazer nesse texto a menção três vezes sobre a oração, a qual, trazendo ao nosso entendimento, quão importante é para nós, quão importante é para o homem, quão importante é para a igreja a oração, uma, um hábito de oração, uma vida em oração. Pois, irmãos, haja visto que nos dias de hoje, no mundo no qual nós vivemos, muitas coisas vêm nos trazer de modo muito forte a influência do mundo e do pecado. Tantas coisas que vêm para nos colocar no distanciamento da presença do Senhor. Mas eu quero, neste momento, dizer para você quão importante é nós termos uma vida, ou estarmos tendo uma vida de oração. Uma vida de oração é uma vida que leva você para mais próximo de Deus. Vamos pegar alguns casos onde na Bíblia Sagrada nós tivemos a oração e a manifestação do poder de Deus através de uma oração de um homem ou de uma mulher ou de um grupo de irmãos. Eu posso aqui fazer menção daquele momento que o apóstolo Pedro estava preso no cárcere, simplesmente porque estava pregando a palavra de Deus, e a igreja estava orando na casa da irmã Maria. Estavam ali orando e o Senhor mandou o seu anjo, ir até o cárcere e libertar o apóstolo Pedro. Aquilo foi maravilhoso, um milagre, um prodígio, um sinal maravilhoso do poder da igreja que ora, da igreja que clama pelo seu pastor ali, o pastor Pedro preso, e a igreja clamando pelo líder da igreja ali, e Deus agiu. Amém? Em inúmeros casos, o Senhor Jesus Cristo, em um momento, ali no Evangelho, vai dizer que uma mulher, ela clamava ali a um juiz iníquo para que fizesse justiça no seu favor, no seu caso, e de tanto ela pedir, de tanto ela insistir, aquele juiz atendeu. Eu entendo aqui que o Senhor está nos falando referência à nossa persistência na oração. Persistir na oração, ter uma vida de oração, ter uma vida aonde a oração ela seja parte do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, aonde nós estaremos buscando ao Senhor, não importa a circunstância. O Senhor Jesus Cristo também diz que se nós pedirmos tudo que nós pedirmos em seu nome, ele também fará. Ele fará. Pedir quer dizer orar, buscar ao Senhor, buscar o favor de Deus em nome de Jesus, no nome do Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores, mas é pedir em nome do Senhor. Em Mateus 21, tudo que pedires em oração e crendo, tudo que pedirmos em oração e crendo, aleluia, vocês receberão.
tudo que nós pedimos em oração e crendo, nós receberemos do Senhor. Olha o poder da oração. Olha como é grande, como é maravilhoso quando confiamos no Senhor, quando pedimos do Senhor que Ele venha se manifestar através da oração. Aleluia. A oração, irmãos, ela tem poder para quebrar todo o mal. A oração, ela tem poder para fazer o milagre acontecer. A oração tem o poder de restaurar vidas. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmão, que não tem o hábito de orar. Pastor, o que eu tenho que fazer, pois não tenho o hábito de orar e não tenho forças para orar? A Bíblia diz que você tem que clamar ao Senhor, clamar a Ele, mesmo sem forças, porque mesmo quando nós não sabemos quando orar, a Bíblia diz que também o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também nos ajuda a orar. Ele intercede a Deus em nosso favor, porque em muitos casos nós não sabemos orar, nós não sabemos nos expressar a Deus, mas não importa as palavras. Algumas pessoas têm de buscar palavras bonitas para dizer, não, eu tenho que orar bonito, ou em público, ou no meu íntimo, no meu quarto, na minha casa. O Senhor não se importa com palavras de efeito, com frases bonitas. O que o Senhor quer do seu coração é que você venha falar de sinceridade, um coração sincero e um coração humilde. É este coração que agrada a Deus. É esta forma que agradaremos ao Senhor. Não é com palavras bonitas, não é uma forma de se expressar bem ou expressar mal. Então é a forma que o nosso coração ele se apresenta ao Senhor. É a forma que o nosso coração ele se apresenta a Deus. Amém? Em Isaías, capítulo 65 e verso 24 diz: antes de clamarem, eu responderei. Olha o que o Senhor está falando no Antigo Testamento. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Ainda não estarão falando, e eu vos ouvirei. Então, quando você clama aqui na terra, quando você clama ao Deus dos céus, aquele que criou todas as coisas, aquele que te formou, aquele que te deu vida, quando você clama, não importa, mesmo que você não esteja sentindo que foi ouvido, Ele está lhe ouvindo. Ele está lhe ouvindo. O Espírito Santo está com você na oração. Mas eu quero te abrir os olhos para outra coisa. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer que você ore. Ele quer te parar. Ele quer parar sua oração. Ele quer que você deixe de orar. Ele quer que você tenha uma vida normal, no teu cotidiano, no teu trabalho. Segue normal, segue a tua vida, segue o fluxo. Mas você tem que parar. Parar na correria, no corre-corre da vida. Parar no corre-corre que o mundo, o ritmo que o mundo quer que nós vamos, que nós caminhamos. O mundo quer que nós caminhemos de uma forma acelerada. O mundo quer que nós fiquemos cheios de afazeres, de preocupação na nossa mente, na nossa cabeça, cheio de afazeres, de atribulações, de responsabilidades da nossa vida, do nosso dia a dia. É isso que o mundo quer, onde nós não consigamos nem parar para orar, frear um momento do nosso dia, ou em qualquer lugar que você estiver. Se não puder dobrar o seu joelho, se não puder falar em voz alta, mas o apóstolo Paulo nos ensinou que Deus também nos ouve, mesmo no espírito, mesmo no nosso pensamento, Ele vai nos ouvir. Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele conhece os desejos do nosso coração, pois foi o Senhor que te fez, e Ele conhece a sua criatura.
Ele conhece todo aquele que clama a Ele em espírito e em verdade. Então, meu querido amigo, irmãos, você que está me ouvindo e me assistindo nesta hora, pare um pouco, pare. Deus colocou nas tuas mãos uma arma poderosa. No Antigo Testamento, só para você saber, às vezes, quando o povo queria falar com Deus, Deus não se manifestava ao povo como hoje. Deus não falava com o povo como hoje. Ou seja, Deus instituiu os sacerdotes e os profetas. Para quê, pastor? Para que quando Deus quisesse falar com o povo, falava através do seu profeta. E quando o povo queria chegar-se a Deus e levar a Deus as suas situações, o povo só poderia chegar até o sacerdote. E o sacerdote chegava a pedir ao Senhor, a entrar na presença do Senhor e levar ao Senhor, primeiro, o arrependimento do povo. Através dos sacrifícios, todos os dias, o povo sacrificava. O povo deveria sacrificar. Todos os dias o sacerdote sacrificava, pela manhã e pela tarde, e pedia perdão ao povo. Os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos somente uma vez por ano, para pedir perdão a Deus, para levar a Deus o sacrifício, para levar ao Senhor a petição do povo. E se o sacerdote saísse de lá, é porque Deus tinha perdoado o povo, é porque Deus tinha ouvido o clamor do povo. Mas se o sacerdote entrasse em pecado, lá mesmo até ele morria, Deus não poupava. Hoje, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos. Na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus no Novo Testamento fala sobre isso. Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, não com mãos vazias, mas com sangue. Não com sangue de cordeiro, de carneiro, mas com seu próprio sangue. Ele tirou o primeiro sangue e colocou o segundo, porque o segundo é melhor. Assim como o primeiro Adão que veio à terra e falhou, fracassou na sua missão de se manter puro e não pecar contra Deus, o último Adão, Cristo, assim se refere às cartas de Paulo. O último Adão, Cristo, ele veio e deu a sua vida pela noiva, pela igreja, assim como Adão deveria ter feito por Eva, quando ela comeu daquele fruto do jardim. Ele não sacrificou-se por ela, mas ele entrou no pecado junto com ela. Cristo foi diferente. Ele não pecou como a igreja, como o homem, mas ele sacrificou-se pela igreja. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito para que ele pudesse cumprir. Ele não falhou, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então, assim, pelo fato de cumprir a lei, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, somente ele. Não há ninguém acima dele, nenhum nome. Aleluia. Porque Deus deu a ele toda a autoridade, todo o poder. E todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E um dia serão aniquilados a morte, o inferno, o diabo, a besta, o falso profeta, o dragão. Todos eles serão lançados no lago de fogo, aonde arde dia e noite, o fogo não se apaga. E assim também são aqueles que não buscarem ao Senhor. Então, o Senhor abriu o caminho para que nós, homens, pudéssemos voltar ao caminho correto, voltar ao primeiro amor, voltar aos nossos princípios, voltar à nossa origem, através de quem? Do Senhor Jesus. A linha agora é direta, a oração é direta ao Pai, a oração é direta ao Senhor. Nós temos que orar, porque através da oração, o nosso espírito ele se conecta com Deus. O nosso espírito ele está conectado na terra, mas ao mesmo tempo está conectado a Deus. Sabe por quê? Porque o homem é feito de espírito, alma e corpo. O nosso corpo é a matéria, que está ligada à terra, porque da terra nós viemos. Mas o nosso espírito está ligado no céu, porque viemos de Deus. Em Eclesiastes diz
que o Senhor é um gerador de espírito. Você, aleluia, tem um espírito que veio de Deus. Ele deve voltar para o Senhor. Mas enquanto você estiver na terra, o teu espírito está conectado, a tua alma e o teu corpo não pode separar enquanto não vier um processo chamado morte, aonde o Senhor irá te levar, aonde depois dessa passagem, desta morte, ou seja, passar do estado natural, carnal, para um estado espiritual e eterno, aonde o homem, a alma do homem, o espírito do homem é eterno, aonde o homem há e passar a sua eternidade, ou com Cristo, ou sem Cristo, aonde a eternidade com Cristo é a vida eterna, é deleitar-se no Senhor. Aquilo que o nosso coração deseja, que o nosso espírito deseja, é deleitar-se no Senhor, é o repouso do Senhor. Mas aquilo que a carne deseja são as coisas desta vida, as coisas desta terra, aonde a traça, o ferrugem vão corroer, aonde o fogo vai consumir. Mas há algo em você que é eterno, que é a sua alma, e aonde que a sua alma vai passar a eternidade? A Bíblia diz que haverá uma ressurreição para julgamento. Daqueles que não buscaram e não adoraram o Senhor serão lançados no fogo. Mas há também uma ressurreição para a vida eterna daqueles que buscaram ao Senhor e que estão caminhando nos caminhos do Senhor. E a oração, ela te faz você permanecer na presença do Senhor. A oração, ela faz você conectar-se com o teu Pai que está no céu. A oração, ela te dá força para você caminhar, apesar da dificuldade, da luta, da angústia que você tem de passar aqui na terra. A oração, ela é o nosso combustível, assim como a palavra de Deus. Através da palavra, nós alimentamos o nosso espírito e através da palavra que nós caminhamos na verdade. Nós não desviamos da verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Hoje, eu tenho visto que homens, até pastores, que se dizem pastores que não são, querem mudar a Bíblia, querem dizer que a Bíblia está desatualizada. Meu Deus, o que é isso? A Bíblia, ela nunca esteve desatualizada. Ela nunca desatualizou. Pelo contrário, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E na Bíblia Sagrada, nesses 6 livros, contém a palavra de Deus. Foi escrita por homens, aproximadamente homens que escreveram a Bíblia, aproximadamente 40 homens que escreveram a palavra de Deus, mas inspirados pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito do Senhor. Pode haver sim erros de tradições, mas na palavra não há erro. A palavra não se contradiz. O homem se contradiz. Aonde o homem quer alterar a palavra de Deus, ela sempre foi atual. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Não existe isso. O homem querendo mudar a palavra do Senhor, dizer que agora não é pecado isso, não é pecado aquilo. Aonde há isso? Pois foi o próprio Deus que determinou que pecado é pecado, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer geração. Então nós temos que basear-nos na Bíblia Sagrada. Ela é o nosso manual de fé, o nosso manual da vida, e não podemos afastar da palavra. Assim também como não podemos nos afastar da oração. Viver debaixo de obedecer a palavra de Deus e viver uma vida de oração é uma vida que vai agradar ao Senhor. É uma vida que vai te manter firme até a volta de Cristo. Não abandone a oração, não abandone a palavra, não troque isso por nada, por momento nenhum de lazer, mas ore ao Senhor, busque ao Senhor, derrame-se na presença dEle, através da oração, e você terá uma vida vitoriosa, porque o homem que ora, a mulher que ora, Deus derrama o poder e a sua presença. Amém? Glória a Deus. Amado, que Deus em Cristo te abençoe, que a presença do Senhor nunca venha faltar na sua vida. Nós estaremos aqui fazendo uso desse canal de comunicação, do canal aqui da Igreja Ministério do Reino, em Parauapebas, que você possa entender esta palavra e que a palavra do Senhor ela fique guardada no teu coração. Não abandone a palavra. Não abandone a palavra do Senhor. Não seja como um menino
Como o apóstolo Paulo diz, meninos na fé, levado por qualquer vento de doutrina. Então, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ore, peça ao Senhor sabedoria e discernimento para Deus te dar mais sabedoria e discernimento. A Bíblia Sagrada diz que aquele que tem, lhe será dado. Ou seja, aquele que tem pouco ou tem muito, o Senhor não disse o quanto, ele vai dar ainda mais. Mas aquele que pensa que tem e não tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. O que é isso? É a unção, é a presença. Amém? Então busca ao Senhor, se purifique mais, se santifique mais, leve uma vida mais de santidade na presença do Senhor. O Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é coisa séria. Às vezes você tem levado tantas coisas a sério e não tem levado o Evangelho a sério. Não tem levado a vida com Deus a sério. Que Deus abençoe, te dê forças para você suportar todas as diversidades que hão de surgir e que poderão surgir, não só na sua vida, mas em todo o contexto a qual nós vivemos. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.